CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Daremos continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. São as obras do Chico que estamos estudando. A Dilane lerá o Evangelho, fará a prece e a gente continua. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. O item 6. Jesus expulsou os vendedores do templo. Com esse gesto coordenou o comércio das coisas santas, sobre qualquer forma que seja. Deus não vende suas bênçãos, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, portanto, não tem o direito de fazer com que tais benesses sejam pagas. Amigo Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma noite de estudos em torno da doutrina espírita. Pedimos a Tua permissão para invocarmos em Teu nome o nosso querido amigo e irmão Francisco Cândido Xavier, junto com André Luiz, responsáveis pela obra a ser estudada. Que eles possam nos inspirar, nos ajudar na compreensão dos textos estudados nesta noite. Em nome desses irmãos queridos, em nome da direção espiritual do CEAP, do Altivo, com a coluna de espíritos que sustentam a nossa casa de amor, das irmãs queridas, enfim, que seja em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, e que damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, nós estamos no capítulo 19 do livro Obreiros da Vida Eterna, intitulado A Serva Fiel. Nós lemos 2 páginas. Eu acho que vale a pena, mas vale a pena mesmo, a gente rever o que estudamos semana passada para a gente fixar alguns conceitos importantíssimos de nossas vidas. Porque nós terminamos o capítulo o capítulo 18 e iniciamos o 19. Então ele vai falar aqui, no início, do Cavalcante. Lembra do Cavalcante? Que eles foram lá para ajudar o Cavalcante, mas o médico resolveu dar uma droga a ele, deu uma dose grande de anestésico para que ele desencarnasse. Isso o padre concordou, todos estavam já doidos, a freira que o visitava, para que ele morresse, porque ele estava apodrecendo em vida e o mau cheiro contaminava toda a sala, toda a enfermaria, e ninguém suportava o Cavalcante com os seus pedidos. Então, o que foi que aconteceu? O Cavalcante foi liberto do corpo. O guia, Jerônimo, disse que pediu para que aquilo não acontecesse, mas o médico resolveu dar a dose de anestésico. Ele foi levado desacordado para a casa transitória e lá ele não conseguia se identificar, dizer o próprio nome. Tal a ação do anestésico no seu perispírito. O homem comum não faz ideia do mal que é a eutanásia,
o mal que faz a eutanásia. Não tem ideia. Então, foi o que foi feito aqui com o nosso irmão. Aplicou um remédio para ele morrer. O André Luiz tinha um monte de pergunta, vendo ele um morto-vivo, um vivo-morto, sem concatenar as próprias ideias, e ele tem uma série de perguntas a fazer. Aí diz aqui, ó, notando o meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar-lhe os primeiros socorros magnéticos na casa transitória, prestou-me o seguinte esclarecimento. Isso é muito importante para nós, muito importante, porque o homem comum, volta a dizer, o médico comum, ele desconhece o que iremos narrar aqui, o que aconteceu com Cavalcante. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Então, a droga vai se fazer sentir pelos núcleos celulares, certo? Olha aqui. Que se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas desses núcleos celulares. Ele não entrou em detalhe dessas propriedades elétricas. Só disse que são propriedades elétricas específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina do porvir. Então, no porvir, estamos agora, hoje é o porvir. Ele escreveu isso aqui em 1940 e pouco, década de 1940. Não sei precisar. O Emmanuel que assina aqui, nós já estamos quase 80 anos depois, né? Deixa eu ver se está aqui o Emmanuel que prefaciou a data correta. Rasgando os véus, ele assinou em 1946. Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946. Falei década de 1940. Mais precisamente, 1946. Para 2024, tem que ir aí? Uns 80 anos mais ou menos, não é? Tudo bem. A medicina tem que medir, né, ver esse equilíbrio do anestésico, da droga, no corpo, o efeito que ela faz. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. Todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. Eu vi muitas vezes lá na Malé, na obra social, o médico espiritual Hermann, chamado Dr. Hermann, pegar o remédio, né, ele incorporado no médium altivo, o médium vencida ou para vencer a validade, ele fechar a mão e colocar ali as energias eletromagnéticas. Eu, algumas vezes que eu precisava de remédio, eu comprava na farmácia e trocava pelo remédio lá na farmácia do centro. Porque ele estava potencializado pelos espíritos médicos. Aqui mesmo já aconteceu isso, né, Giovanni? O espírito pegar o remédio, colocar na mão e dar para a pessoa. O médico não sabe disso. Mas o médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado das energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por isso que o veneno destrói as vísceras. Olha só. Porque o veneno está saturado de energia eletromagnética que vai causar um dano às vísceras do homem.
Assim como a droga, lá o anestésico, causou um sério problema no desencarnante. Também as drogas, como a maconha, como a cocaína, esses tipos de droga, quando a pessoa morre por overdose, morre drogado, todos são considerados suicidas. E eles chegam no plano espiritual exatamente como está narrado aqui pelo nosso André Luiz. Exatamente aqui. Eles não sabem o nome, eles não sabem a identidade deles, eles não sabem quem são. Eles estão entorpecidos no mundo espiritual. E ele continua. E o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. Olha o mal que a pessoa está fazendo a si própria com os entorpecentes. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum da natureza age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o campo físico saturadas da vitalidade que lhe é peculiar. Estão entendendo? O corpo semimaterial, ele é matéria. A gente chama de semimaterial porque ele é uma matéria mais sutil. Como eu poderia chamar o vapor d'água como semimatéria, matéria sutil. Uma analogia. O gelo, a água, tudo é água. Não é tudo é água? O gelo é água. O vapor d'água é água. O vapor está mais sutil do que o gelo. É o mesmo princípio. O corpo espiritual é mais sutil do que o corpo material. Por isso que nós não o vemos. E ele está saturado de células, como está o corpo físico. E o corpo físico está saturado também de energia vital. Quando termina essa energia vital, pelo esgotamento dos órgãos, você morre. Assim como o perispírito também está saturado de energia. E essa droga, ela passa do corpo físico para o perispírito, que a morte foi dada antes do tempo, como acontece com o suicida. O fluido vital do corpo físico, a pessoa tirando a vida antes do tempo, o perispírito absorve aquela carga de energia que duraria mais 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Por isso, o espírito é levado à loucura. A loucura. A medicina tradicional, a medicina humana, ainda não leva em consideração a existência nem do espírito, nem do corpo físico, do corpo espiritual. Ela atua sempre no efeito e não na causa. Olha o que ele diz. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas, além do decesso. Está vendo? A pessoa morre, continua sofrendo. Os suicidas costumam sentir, durante longo tempo, a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. Atendemos aqui um espírito, esses dias, suicida, trabalho com os suicidas, que ele se tinha vontade de usar mais droga. Eu preciso, por favor, eu preciso. Olha, ele mesmo desencarnado. Ele foi trazido de um antro desse aí, porque ele estava sequestrado por um grupo de malfeitores.
Mas ele tinha necessidade de mais droga. Ele queria usar mais droga. A elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo, por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente, intrigados um no outro, integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxera-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito eterno, nos fundamentos, vale-se da matéria transitória nas associações, como material didático, sempre mais elevado no curso incessante da experiência para a integração com a divindade suprema. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviços que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Tanto seremos compelidos a trabalho regenerador na encarnação quanto na desencarnação, na existência da carne quanto na morte do corpo, tanto no presente quanto no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Daí as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições, as escalas da possibilidade e os graus da inteligência nos variados planos da vida. O que ele está dizendo aqui? Que morrer, todo mundo morre. Agora, desencarnar é que é uma outra situação. Nem todos desencarnam. O que é desencarnar? Sair da carne. Está ligado à carne. O corpo morre. Agora, a maioria das pessoas, por causa das religiões, dizem assim: ele descansou. Descansa em paz. Mas não há descanso. Não há descanso após a morte. A vida no mundo espiritual é ativa. A vida é muito ativa. E essas situações, olha, o espírito Cavalcante, ele tinha méritos. Tinha um grupo ali para auxiliá-lo. Foi buscá-lo no hospital. Porém, o médico atrapalhou tudo. Atrapalhou o desenrolar da vida após o túmulo, pela sua ignorância, aplicando ali uma dose alta propositadamente, de anestésico para que ele viesse a morrer. E foi o que aconteceu, morreu o corpo físico. Mas aquela substância atingiu os núcleos celulares do perispírito, carregados de eletromagnetismo, como ele falou aqui, em suas necessidades específicas. Foi o que ele disse. E isso fez com que o espírito tivesse grogue, sem saber onde estava, sem saber quem era ele, dando trabalho no mundo espiritual. Entenderam isso? É isso que ele está dizendo aqui, está entendendo? Está entendendo? Você, como é que é seu nome? Pablo. Está entendendo, Pablo? Devagarinho, né? Porque o André Luiz, ele traz a visão de lá para cá.
ele fala do mundo espiritual, como é o mundo espiritual, como é a vida lá, como nesse caso aqui, como é que foi o desenlace desse Cavalcante. Essa história aqui, eles vêm em missão à Terra para resgatar 5 espíritos, um deles o Cavalcante. Nós vamos ver um outro em seguida. O Cavalcante era católico e tinha méritos. A gente vai ver agora o desenlace de Adelaide Câmara. Ela é um espírito espírita, ela é espírita. Vimos de uma protestante, que teve uma moratória, e de um outro espírita, que foi Dimas, que também deu um certo trabalho. Então ele está explicando aqui o que a dose excessiva de anestésico causou no perispírito dele. Entendeu, Pablo? Então vamos lá. Aí quando começar, isso tudo nós vimos na aula passada, mas foi bom relembrar, não foi, Elaine? Para solucionar problemas de Cavalcante, o nosso dirigente designou o padre Hipólito para segui-lo de mais perto, orientando-o quanto à renovação. O convalescente fixava-nos receoso, crendo-se vítima de pesadelo em hospital diferente. Olha, ele estava morto, estava recolhido lá na casa transitória e olhava assim, achava que estava tendo um pesadelo. Fui transferido para um outro hospital. Quem são essas pessoas? E foi designado um padre que fazia parte da equipe, né? O padre desencarnado, o padre Hipólito. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre, chamava a esposa insistentemente, repetia descrições do passado com uma admirável expressão emotiva. Por mais de uma vez, repeliu Jerônimo com severa argumentação. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se, humilde, e influíam nele o respeito e a confiança que se habituara a consagrar os sacerdotes. Como ele era católico, ele viu o padre Hipólito, ele confiava no padre. Jerônimo era o chefe da equipe, um espírito elevado, mas ele não queria saber dos Jerônimo. Olha o que a crença, né, faz conosco. Nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto importante ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. Recursos magnéticos, Pablo, são passes. O mundo espiritual dá paz. O mundo espiritual, Pablo, ele é o mundo real. O mundo material é um mundo transitório. É o mundo transitório. Lá é que está o mundo verdadeiro. O que tem na Terra é a cópia imperfeita do que tem no mundo espiritual. Tanto que nós vamos retornar para lá. A gente acha que aqui é o mundo verdadeiro, o mundo real, mas não. É o mundo espiritual, o mundo real. Aqui é o mundo virtual, vamos dizer assim. Entendeu? A morte não existe, né? Ninguém morre. Ia despertando com extremo vagar, demorando-se longo tempo a reapossar-se de si. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito, nos quais criava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco, queria saber onde se localizavam o céu e o inferno, pedia notícia dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava a mais estranhada devoção. Rogava explicações referentes ao limbo, reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido no túmulo,
solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica, comentava a natureza dos diversos dogmas, até que certo dia chegou ao despautério de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. Agora você vê, né? O que a nossa crença faz. Tudo ali sendo tratado com muita paciência, porque ele era uma boa. Como dizem que algumas religiões dizem que a gente vai ver Deus face a face, ele queria uma audiência com Deus. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa-fé. A irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos, e de uma feita, quando nos achávamos juntos a pequena distância do enfermo, comentou risonha: nossa antiga Igreja Romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Porque a Igreja não informa corretamente o que acontece após o túmulo, após o sepulcro. Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e a Luciana, que era a enfermeira, né, a vidente, dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis em virtude da escassez de tempo. 25 dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. Agora vocês vejam, ele já estava morto há 25 dias e estava desse jeito. Olha o que fez a morte provocada. O entorpecente ali no corpo físico, atingindo o perispírito. Por que serve para a gente? Para que a gente não peça jamais a eutanásia. Para que nós não autorizemos um parente nosso, por mais que ele sofra, que alguém abrevie a sua vida com uma droga qualquer. Vamos, Adilane, continua. Foi aqui que nós paramos na aula passada. Por isso que eu li um pouco mais de presteza, porque nós vimos isso bem semana passada. Continua aí, ó. Precisamos regressar, informou o assistente. Achou? Uhum. Precisamos regressar logo. Se verifique a vinda de Adelaide, que não se demorará nesta fundação mais de um dia. Cumpre-nos, pois, acelerar a preparação de Cavalcante com todas as possibilidades ao nosso alcance. Então, olha só, eram 5, né, que eles vieram resgatar. Resgataram o Fábio, levaram para a casa transitória. O Fábio estava bem. O Fábio foi aquele que se despediu do filho, se despediu da esposa, sabia que a vida ia continuar. Fala até com a esposa que ela era muito nova, que ela podia se casar novamente, que ela não se sentisse preso a ele, que ele a amava muito e a esperaria no mundo espiritual, que o amor continuava. E o Cavalcante saiu dali tranquilamente, despertou logo. O próprio Cavalcante estava ajudando também o próprio Fábio estava ajudando o Cavalcante também. Então foi o Cavalcante levado para lá. O Fábio, Cavalcante foi o último. Foi o Fábio, foi o Dimas, né, que deu um certo trabalho e estava despertando com a ajuda do Fábio. Foi Fábio, foi Dimas, Fábio,
A nossa irmã, que é presbiteriana, ela ficou no corpo, teve uma moratória de mais alguns meses para resolver os problemas, e a pedido do seu filho de criação, chamado João, o Joãozinho, que orou por ela, pedindo a Deus saúde para ela, ficou mais um corpo. Agora a Cavalcante. Então já tinham 2 lá, Dimas, Fábio, Cavalcante, 3. Iam buscar um terceiro, que a gente vai ver que é a Adelaide. E a Adelaide já vai sair bem tranquila. E ela chegando no mundo espiritual, eles tinham que partir para nosso lar. Eles estavam numa casa transitória. Por isso que ele falou, acelerem a melhora do Cavalcante, para ele seguir junto com a gente. Né? Entenderam agora a situação? Vamos lá. E os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distante, que nos congregava em bênçãos de paz e luz. O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava para a solução do assunto, suspirando pela penetração nos santuários de mais alto. Eles tinham saudade de casa, todos tinham saudade do lar. Claro que tem. Deixar a família, né, que tanto ama. Atendendo a divisão dos serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta liberatória. Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Não consegui, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avanço e enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Olha só, ela estava quase desencarnando, mas quando ela sentia, era médium, sentia a presença deles, ela saía do corpo e conversava com eles com lucidez. Olha a diferença de Cavalcante para Adelaide. Continua. Geralmente, companheiros distintos de nosso plano participávamos dos ágapes fraternos. As conversas fraternas, né? Os momentos fraternos. Na antevéspera do desenlace, tive ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Ó, o mérito dela, doutor Bezerra estava ali do lado. Não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores, dizia ela, algo triste. É por isso, estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Ela não quer dar trabalho para morrer. Ó, eu não quero atrapalhar vocês, eu quero estar bem na forma espiritual. Continua. Ora, Adelaide considerou o apóstolo da caridade: morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes leve empurrão. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha,
quando for chamada, não olhe para trás. Ó. Não foi isso que segurou Dimas? A família. Não olhe, não se detenha a elos que imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não olhe para trás, está na hora de morrer, vamos embora. Aí você vai facilitar. O Dimas saiu do corpo minutos antes de ser enterrado. Deu um trabalho danado. Ainda bem que o meu maior objetivo é encontrar a Lourdinha, né? Opa, eu quero ir com você, né? Não devo dar trabalho para morrer. Creio que não vou dar trabalho. A gente não pode olhar para trás. Não, pelo contrário. O desencarne é mais fácil. Como ele disse, às vezes basta dar um empurrão. Agora, nascer é muita... Como ele colocou aqui, que o nascimento é muito complexo. Tem uma série de elaborações. A não ser aquele que nasce por nascer, aí é diferente. Mas é bastante complexo. O desencarne é mais fácil. Agora, se você tiver apegado à matéria, o desencarne, o desenlace de um suicida é complicadíssimo. Né? Continua, Edilane. Lembre-se de que mulher de Lote. Que está lá no Antigo Testamento. é Ló. Ló. Convertida em estátua de sal, não é símbolo expressivo, inexpressivo. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente, é imprestável. E imprestável? Voltam o pensamento para o caminho, palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. Tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu, na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Espero, asseverou a interlocutora em tom grave, que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesma. Preocupada assim, minha amiga, tornou o antigo médico satisfeito. Não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi a ajuda certa ao meu coração. Em transe igual, busquei insular-me, cerrar ouvidos aos chamamentos do sangue, fechar os olhos à visão dos interesses. É Dr. Bezerra que está falando com ela, né? Dr. Bezerra. Cerrar os ouvidos aos chamamentos do sangue, quer dizer, a família, né? Fechar os olhos à visão dos interesses terrenos. Que se você se ligar à terra, você fica preso à terra. Continua. E a libertação, afinal, deu-se em poucos segundos. Pensei nos ensinamentos do Mestre, ao chamar Lázaro de novo à existência, e recordei-lhe as palavras: Lázaro, sai para fora, centralizando a atenção na passagem evangélica. Afastei-me do corpo
grosseiro, sem obstáculo algum. Ele lembrou de Jesus, quando chamou Lázaro, né? Lázaro, sai para fora. Tem até uma expressão que a gente não usa, né? Lázaro, sai para fora. Ele lembrou disso e foi o que ele fez. Ele se afastou do corpo normalmente, no seu desenlace. Não demorou alguns segundos. A simplicidade do narrador encantava. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu: aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar a colheita de flores. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através das manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Então, aqueles que praticam, que vivenciam no dia a dia a realidade espiritual, ele está morrendo a cada dia aqui para a Terra. Assim foi com o Dr. Bezerra de Menezes, ele deu o exemplo dele. Assim será com Adelaide, ele está conversando com Adelaide. Adelaide está moribunda, mas como médium e trabalhadora, sabe nitidamente que vai desencarnar e conversa com o Dr. Bezerra, conversa com eles, me ajuda aqui, eu não tenho medo. Então o Dr. Bezerra deu o exemplo dele. Então, Débora, a gente viu aqui o exemplo já do Dimas, do desenlace de Dimas, o desenlace do Fábio, o desenlace do Cavalcante foi o que deu mais trabalho, e agora estamos vendo o desenlace da Adelaide. Cada um trouxe um ensinamento para nós. E eu me lembro muito bem daquele senhor que nós fomos no enterro, você sabe quem eu estou dizendo, né? Que veio para cá e incorporou no médium, e nós tivemos que conversar com ele, porque ele estava ligado à família. Ele estava com sentimento de culpa. E ele tinha méritos. Ele teve o amparo da casa, dos protetores da casa. O doutor Erma estava do lado dele, o altivo e familiares, e o levaram daqui. Então, ele veio após o seu desenlace, ele veio para cá. E daqui ele foi levado lá para nosso lar. Vimos que esse senhor, ele era um cidadão de nosso lar. Um cidadão de nosso lar. E vimos exatamente o que nós estudamos aqui num desses casos. Na realidade, aqui na Casa Espírita. Por isso que é importante esse estudo para nós. Muito importante. E vocês que chegaram depois, nós aqui enfatizamos o que aconteceu, estudamos semana passada, revemos hoje o caso, tal a importância do desenlace através de uma morte como a eutanásia. O médico deu uma dose, uma superdosagem de anestésico para ele morrer, e ele desencarnou. Isso repercutiu no seu perispírito. Ele já estava, e tinha méritos, estava 25 dias na casa transitória, não sabia nem quem ele era, não sabia sua identidade. Tal a repercussão do anestésico em seu corpo espiritual. O mesmo acontece com os suicidas. Então, jamais a gente pode pensar em suicídio e também não deixar que a eutanásia seja aplicada num parente nosso ou em nós mesmos. Vamos aguentar, se sofre, tem um motivo. Segurou a bandeira até ali, vai mais um pedacinho, né? E olha que nesses 5 casos aqui, os 5 eram cidadãos ou cidadões?
cidadãs de nosso lar. Os 5, sendo um católico, um protestante, adventista, né? A nossa irmã presbiteriana. Como é o nome dela? Albina. Uma presbiteriana, um católico e 3 espíritas. O católico, um trabalho desgramado que deu, o Cavalcante. O Dimas, espírita, deu trabalho também, bastante trabalho. O Fábio foi tranquilo, morreu de boa. Agora estamos vendo a Adelaide, tá? Só para vocês se situarem. Então vamos lá. Continue, Adilane. Interrompeu, não é isso? Interrompeu-se a conversação, porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo, a fim de receber a última dose de medicação noturna. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o abraço amigo. O braço amigo. Para a rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. Estabelecimento de Fabiano é Fabiano de Cristo. Tá? É a casa transitória, dirigida por irmã Zenóbia, para onde ela irá, e dali eles irão com os outros desencarnados para nosso lar. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do asilo errático admirava-lhe os serviços terrestres e por mais de uma vez valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento. A Zenóbia era a orientadora do asilo errático. O que é asilo errático? Da erraticidade. Essa casa transitória funcionava como um asilo, como um ponto, o nome já está dizendo, transitório, entre o mundo físico e o mundo extrafísico. A irmã Zenóbia então desejava vê-la. Adelaide Câmara também administrava um asilo aqui na Terra. Vamos lá. Adelaide acompanhou-nos contente. Olha só, saiu do corpo, foi feliz lá visitar. Em breves minutos, recebidos pela administradora, como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide humilde expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia-se estreitamente ligada não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Por força de circunstâncias imperiosas. Vamos fazer o seguinte, Adilane, faltam 10 minutos. Terminar. Semana que vem a gente termina isso aqui, né? Porque vai falar do desenlace de Adelaide Câmara, que é conhecida no meio espírita como
Aura Celeste. Vocês já viram muitos poemas, muitas mensagens de aura celeste, né? Eu tenho uma comigo guardada, que foi dada no culto do lar na minha casa, através do médium altivo. Está guardada ali. Então, esse espírito boníssimo, nós vamos ver como ele se libertou da carne. Cada um de uma maneira. Os 5 tinham méritos. Os 5 eram cidadãos de nosso lar. Os 5 foram amparados por um grupo de espíritos no seu desenlace. E cada um se desprendeu do corpo de uma forma diferente, tá? Então, na próxima semana, quem desejar e puder chegar um pouco mais cedo, verá como foi o desenlace de Adelaide Câmara. Faz a prece. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos guias que nos auxiliam, que nos ajuda a entender a essas aulas, a essas palavras. Agradecemos o seu Francisco, ao André Luiz, agradecemos o seu altivo, a Dona Lourdinha, a essa casa. Agradeço e peço por todos nós, encarnados e desencarnados. Peço pelos ouvintes, peço a paz, peço entendimento. Peço em nome de Deus, peço permissão para dar por encerrado o estudo dessa tarde. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.